Tudo bem, doutor? Tudo bom, Regina? Tô com esse claro na cabeça hoje. Vai entender porque tem dia que talvez a neurologia consiga explicar, né? A gente tem, às vezes, essas coisas, né? Que ficam rebatendo na cabeça, grudando na mente, né? Sem que a gente se dê conta, né, doutor? Sem que a gente se dê conta. Quando a gente fala, não, mas eu falei de novo isso, mas é comum acontecer isso? É comum. A gente tem pensamentos que grudam, que são, às vezes, um pouco intrusivos, ou formas de falar que o cérebro se apaixona sem a gente querer. Exatamente. Música também é muito assim, às vezes uma melodia que fica tocando, ou um refrão que não tem nada a ver com o que você está pensando, e ele fica voltando. Então o cérebro ele se apaixona no segundo plano por algumas coisas bobas. Você ainda percebeu agora ali, acho que vai se escapar Agora, rápido. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Isso é uma tendência do cérebro, às vezes, em rodar em segundo plano coisas que ele gosta sem que a gente saiba, né? Então é uma coisa meio subconsciente, né? Por isso que às vezes a gente faz coisas que sabe que não deveria fazer, só que faz. Porque Com o certeza. cérebro tem autonomia. O cérebro ele tem uma certa autonomia, então às vezes a gente faz alguma escolha ou não gosta de uma pessoa, sem motivo. É simplesmente ele usando os critérios de subsolo, né? A gente chama de imprint, de memórias menos claras, tomando algumas decisões, alguns comportamentos. Que coisa, não? A dor de cabeça tem alguma coisa a ver com o funcionamento do cérebro? Às vezes tem. A dor de cabeça tem várias causas, né? A gente tem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Algumas dores de cabeça são por coisas fora do cérebro. Então, dor de cabeça é dor do pescoço para cima. Pode ser no músculo, no osso, nas meninges, inflamação, tensão muscular. Mas tem dores de cabeça que tem a ver com o cérebro. Uma delas é que a gente vai falar hoje, a enxaqueca. Tem a ver com o cérebro. Ela tem a ver com o funcionamento do cérebro. É uma dor que a gente chama de neurovascular. O calibre do vaso, a inflamação, a recepção do cérebro, ela está alterada, está vulnerável. Então, posso deduzir que enxaqueca é uma dor de cabeça muito mais dolorida do que uma dor de cabeça. Ela é uma dor de cabeça não só em intensidade maior, mas com características bastante peculiares. E que é além da dor até. Quem tem dor de cabeça tipo enxaqueca pode ter náusea, tá fora. Pode ter alteração visual ou de formigamento, mostrando que o cérebro está alterado. Tontura, mau humor, bocejo. Então existem características que tornam a enxaqueca bastante peculiar. É uma é uma doença cerebral e que dá alterações até fora da cabeça, né? Então vamos aos mitos e verdades. Doutor Leandro Teles, é mito ou verdade que enxaqueca é qualquer tipo de dor de cabeça forte? Isso é mito. Então, como eu falei, geralmente é uma dor de moderada a forte. Mas a característica da enxaqueca é mais que isso. A dor, geralmente, ela é de um lado da cabeça. Então, ela tem uma dominância à direita dói ou à mais de um esquerda. lado. Isso é muito comum. Ou dói mais na frente, na lateral, ou mais atrás. Então, ela é uma dor mais setorizada. Ela é uma dor que, em algum momento, ela tem uma característica meio pulsátil, latejante, como se um coração batesse na cabeça ou um vaso mais largo, mais inflamado. Então, a pessoa ela sente aquilo pulsando. Perceba que não é só a intensidade, é a qualidade da dor. Náuseas, às vezes até vômitos em crises mais fortes. Uma certa aversão ao alimento, incômodo pelo ambiente. Um ambiente como esse que a gente está, por exemplo, para alguém com enxaqueca é péssimo. Porque muita luz, quem está com enxaqueca tem uma intolerância à luz, intolerância às vezes ao barulho, a cheiros fortes. O corpo ele fica todo meio sensível ao fator externo. A dor ela piora quando o paciente se movimenta, sobe uma escada. Meu Deus, é incapacitante. Ou corre, ela é incapacitante. E aí eu tô vendo, duração de 4 a 72 horas. Olha essa duração. Isso é característico. Se a pessoa se medicar, ela pode passar antes. Mas se deixar o curso natural da crise de enxaqueca, de 4 horas até 3 dias. E não é impossível passar de 3 dias. Só que a gente chama de estado de mal de enxaqueca. Aquela pessoa que, além de 3 dias, continua com dor. E tudo isso junto? Tudo isso junto, não precisa ter todos os critérios. Às vezes a dor falta um dos critérios. Às vezes ela é mais difusa ou não tão forte, não tão pulsátil. Mas o médico ele vai compor esse mosaico. Essas são as características clássicas. E tem um fenômeno que eu falei antes, que é a aura. A enxaqueca ela pode ser a dor, mas 20% tem a aura neurológica, que é um sintoma que vem antes da dor ou durante a dor, que é um sintoma neurológico. Perda visual de um lado, pontos brilhantes, formigamento, fraqueza de um lado. Meu Deus. Às vezes, partes do cérebro se alteram de 5 a 60 minutos. Isso pode acontecer antes da dor, que é o mais comum, ou até durante. Que angústia, não? É angustiante. A pessoa que tem a primeira vez uma aura,
uma aura de enxaqueca, ela acha que está tendo um derrame. Porque ela fala, nossa, eu não estou enxergando, ou eu estou vendo um reflexo, ou eu estou vendo um zigue-zague, ou a minha visão está distorcida, e depois disso vem a dor. Existe um fenômeno de aura sem dor, onde a pessoa só tem o sintoma neurológico, e ela nem, não tem a dor para sinalizar. Então, às vezes, ela é investigada. Então, a aura, olha como a doença é complexa, hein? Exato, é uma doença. É uma não doença, é um fenômeno. Ela descola da dor de cabeça comum do dia a dia. Exatamente. É mito ou verdade que a enxaqueca é diagnosticada nos exames como tomografia e ressonância? Isso é mito. Quando você faz uma tomografia para enxaqueca, ela vem normal. A ressonância, ela vem normal. As alterações da enxaqueca ocorrem durante a crise. Na hora da crise, os vasos alteram de calibre. Passou. Passou. Passou a crise completamente, às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô ótima. Ou às vezes está com um sinalzinho de cabeça esquisita. Mas a pessoa pode ficar plena. Ela fala, nossa, como é que eu pude estar tão péssima durante a crise? Alteração visual, vômitos, dor de cabeça, a ponto de ir para o pronto-socorro às vezes. E depois a crise passa, ela tem crises, é uma doença paroxística. Ela vem, se manifesta, ela sai e o diagnóstico é clínico. O médico vai atrás dos sintomas, a gente só tem que ter pelo menos 5 crises características sem aura, ou 2 com aura, exame neurológico normal, e normalmente a ressonância e a tomografia são normais ou com alterações sutis. A gente faz mais o exame, Regina, para afastar outras doenças. Tá. Às vezes a dor é tão fora do comum que a gente faz para afastar outras coisas. Até para conforto do paciente, Para né? conforto. Aqui Porque tá o paciente tudo fala bem. assim, não é possível que não tenha um aneurisma, uma dissecção, um tumor. O exame é mais para afastar outras doenças. É mito ou verdade que a enxaqueca, que a enxaqueca é uma doença sem nenhuma gravidade? Isso é um completo mito. A enxaqueca é uma das doenças mais incapacitantes hoje do mundo. Se a OMS enumera 10 doenças, a enxaqueca quase sempre está entre as 10 mais incapacitantes, que mais rouba dias de trabalho, de estudo, de relacionamento. A gente tem no mundo mais de 1 bilhão de portadores de enxaqueca. Eu vou repetir, 1 bilhão. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão já passou por crise de enxaqueca. Só no Brasil são 30 milhões. Mulheres têm o dobro do risco do que o homem. Por quê? Por questões hormonais. Entre a primeira menstruação, menarca, 11, 12 anos, e a menopausa, o ciclo menstrual da mulher favorece. Primeiro trimestre de gravidez também. Uso, às vezes, de pílula também pode aumentar o risco em algumas mulheres. Puerpério, que é aquela fase pós-parto, menopausa. Então, se você olhar homem e mulher antes dos 11, 12 anos, o risco é igual. Passou Depois também, disso? mas na fase reprodutiva, o estrógeno, a flutuação do estrógeno aumenta o risco na mulher. Então não é uma doença bobinha, não. É uma doença séria. É só uma enxaqueca. Ou então eu passei no médico e ele falou que não é nada, é só... Olha, não é nada. É uma doença que merece tratamento, principalmente para as formas mais graves, onde a pessoa tem mais que 4, 5 crises no mês, onde perde dia de trabalho. No mês. Tem pacientes que têm dor quase dia sim, dia não. E a pessoa não consegue ter vida social, não consegue estudar, não consegue trabalhar. Claro, ó, quinta vez. Não é uma doencinha, é uma doençona neurológica que precisa de diagnóstico. Continuando, é mito ou verdade que o uso excessivo de analgésicos pode agravar alguns casos? Pode. A enxaqueca, ela é uma doença crônica. A pessoa tem uma tendência a ter crises de enxaqueca. E ela tem essas crises quando alguma coisa oscila dentro dela ou fora dela. No momento de maior estresse, noites mal dormidas, alimentação, quando você pula uma refeição, ou consome Problema álcool. emocional? Problema emocional, estresse, oscilação hormonal. Alguma coisa oscila dentro ou fora, dias muito quentes, o corpo dela vai transferir isso e vai sinalizar como enxaqueca. Uma dor forte, pulsátil, com náusea, com incômodo ambiental. Poxa. Quem não tem enxaqueca vai transformar o estresse em outra coisa. Pode cair cabelo, pode dar uma lesão, sei lá, de pele, pode dar uma gastrite. Mas para quem tem enxaqueca, essas oscilações vão virar enxaqueca. Aí tem várias gravidades. Mas o uso abusivo de analgésico, aquela pessoa que anda com o analgésico na bolsa e toma toda hora analgésico, piora a enxaqueca. Porque ela desliga os mecanismos de controle natural da dor. Então, a pessoa que toma mais que 2 cápsulas de analgésicos por semana pode piorar a frequência da dor.
Olha que coisa curiosa, a pessoa está tomando um remédio para aliviar uma dor. E piora. Mas o uso abusivo alivia a dor na hora. Mas a dor volta como rebote e a frequência da dor piora. Mais ou menos como acontece com aqueles descongestionantes fortes de nariz, com vasoconstritor. A pessoa vai, nariz abre. O nariz fecha, ela pinga. Ela passa a usar aquilo. E chega uma hora, não funciona mais. Se você tem enxaqueca a ponto de andar com analgésico e tomar mais que 2 vezes por semana, é porque já passou da hora de você buscar um neurologista e fazer profilaxia. E tratar de fato. Tratar a doença, não só a expressão da dor. Tem gente que fala, eu vou tomar porque eu tô vendo que a enxaqueca tá querendo chegar. Tem que tomar cuidado, tem que ter diagnóstico, pode tomar o analgésico que o médico recomendou, mas cuidado com o abuso do analgésico. O abuso do analgésico faz mal. E não é só para enxaqueca, não. Pode fazer mal para o fígado, pode fazer mal para o estômago, para os rins. Tem pessoas que acabam se entupindo de analgésico e transformando a enxaqueca numa doença ainda mais grave. É mito ou verdade que dores súbitas ou associadas à atividade física são eventos preocupantes? Você tomar cuidado. A enxaqueca ela é uma dor, como eu te falei, crônica. O médico vai fazer uma boa investigação, tem que ter várias crises e tem alguns sinais que são sinais de alarme. A enxaqueca, ela não vem do 0 ao 100 em poucos segundos. A pessoa começa com uma dor e depois de um tempo a dor está no seu pico. É uma dor insidiosa. Não é que eu estou aqui sem dor nenhuma e de repente vem como uma pedrada. Então uma dor súbita, uma dor que vai de 0 a 100 em poucos segundos, preocupante. Uma dor que acontece quando eu estou empurrando um móvel ou fazendo um exercício, uma dor súbita, ou até durante atividade sexual, uma dor súbita relacionada ao exercício, a gente tem que tomar cuidado de chamar isso de enxaqueca. Tem que buscar realmente uma ajuda e fazer diagnósticos de maneira mais, como eu falei, são 200 causas, mais de 200, a enxaqueca é apenas uma delas. A enxaqueca tem tudo que a gente falou e ela é insidiosa, ela vai aquecendo ao longo de um tempo, não é assim abrupto. Temos perguntas do pessoal de casa, perguntas em vídeo. Ótimo. Daqui a pouco a gente responde. Um minutinho só que ela já está lá. Enxaqueca, você viu o que ele falou? Perguntas para o Dr. Leandro Teles em vídeo. Para o médico é muito importante o contato visual, né, doutor? É muito importante. A gente vai entendendo a entonação, a forma, é muito importante. Até a telemedicina a gente tem alguma dificuldade às vezes. A gente aprendeu a reconhecer padrões e a sempre interrogar olho no olho, né, olhando o paciente. Vamos ver então a primeira pergunta. E o kit todo preservado. Lá. Boa tarde, doutor Leandro. Aqui é José Henrique, de Presidente Prudente. Gostaria de saber qual é a causa da enxaqueca e se tem alguma composição genética. Obrigado. Fala de Prudente, Presidente Prudente, José Henrique. Presidente Prudente. A pergunta é excelente, né? A causa da enxaqueca. As pessoas às vezes confundem causa com o gatilho daquela crise. Boa, doutor. Gatilho quer dizer, por que eu tive dor agora, né? Então, vários gatilhos são possíveis. A gente já falou alguns. Estresse, privação de sono, dormir demais, dias muito quentes, alimentos, alguns alimentos causam mais dor, álcool, oscilação hormonal. Tudo isso é o gatilho, não é a causa. A causa ela é genética. O corpo ele tem que ter a genética que faz ele ficar vulnerável ao gatilho. Então, a gente sabe que quem tem familiar com enxaqueca tem um risco maior. Se eu tenho gêmeos idênticos versus gêmeos não idênticos, a chance da semelhança no diagnóstico é maior nos idênticos. Então, a pessoa já sai de fábrica com uma tendência a ter enxaqueca. Lógico, você vai ter a genética junto com os fatores de externos. Vida. É mulher, é homem, oscila, não oscila. Faixa etária. Faixa etária. Então, você tem um mix de genética com os gatilhos. Quem tem uma genética muito forte tem que cuidar dos gatilhos. E é curioso que o gatilho que me causa enxaqueca pode ser diferente do seu. Às vezes eu tenho enxaqueca com um alimento e você não tem. E o fato de eu não ter esse componente genético diminui a chance de eu desenvolver? Muito. Se você não tem o componente genético, a chance de você, mesmo numa condição inóspita, de estresse, de oscilação hormonal, de você ter uma crise de enxaqueca é muito menor. De novo, mulheres têm um risco maior. A idade principal é entre os 25 e os 40 anos. Idade produtiva, né? Mas ela pode começar, inclusive, na infância. 5 a 10% das crianças têm enxaqueca. E pode começar também na terceira idade, apesar de não ser comum. Mas comum é essa faixa do adulto jovem e o histórico familiar muitas vezes é forte nessa família. Mais uma pergunta em vídeo também.
Oi, Regina, boa tarde. Eu sou Maria de Fátima de Cerqueira, de São Paulo. Gostaria de saber, doutor Leandro, quando a dor de cabeça se torna mais sério? Muito obrigada pela sua participação, Maria de Fátima. Excelente pergunta, né? Aí tem dois cenários. Quando eu tenho uma dor de cabeça que eu preciso correr para o pronto-socorro. Primeiro, é uma dor que você não conhece, você nunca viu aquela dor, pior dor da sua vida. Olha, isso é um critério. Nossa, essa dor é muito forte, é a pior dor da minha vida. Busca ajuda. Uma dor de cabeça que venha com algum sintoma neurológico, então eu tô com uma dor de cabeça e ao mesmo tempo eu tô com o pescoço duro, ou com visão dupla, ou com alteração de força. Pode ser uma enxaqueca? Até pode, aquela da aura que eu falei. Mas se você não tem esse diagnóstico, qualquer dor de cabeça com sintoma neurológico, procurar a emergência. Dor súbita, como a gente falou, dores nos extremos de idade, muito idoso ou muito jovem, dores de cabeça com febre, dores de cabeça em pessoas que usam remédios muito fortes, que baixam a imunidade ou anticoagulantes, dores de cabeça depois de trauma. Tudo isso são sinais de que você não deve esperar. Dor de cabeça progressiva. Nossa, eu tô com 5 dias de dor e cada dia tá pior. Opa, é estranho. Então, qualquer atipia na dor de cabeça, melhor buscar rapidamente. Com relação à enxaqueca, então a pessoa tem diagnóstico de enxaqueca. Quais são as mais graves? Aquelas que doem mais que 2, 3 vezes por mês. Essas merecem mais a profilaxia. Aquela que te incapacita no dia, que você não consegue fazer nada por conta daquilo. Aquela que dá vômitos que não passam, que dificultam também a hidratação, a nutrição. Aquela que você toma analgésico dado pelo médico e ela não melhora. Hoje em dia a gente tem toda uma medicina que pode ajudar a prevenção desses casos mais severos. Mais uma pergunta, também vídeo, doutor. Doutor Leandro, o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem enxaqueca? O nome dela é Valquíria. Obrigada, Valquíria. Valquíria, a pergunta é muito boa, né? A pessoa que tem a tendência à enxaqueca, ela tem o cérebro já mais vulnerável. Ele é um cérebro como se fosse mais sensível. Então aquela pessoa, ela pode estar sem dor agora, mas o cérebro dela carrega uma sensibilidade. Se ela se desidratar, se ela pular uma refeição, então ela já é vulnerável de cara. Quando surge a crise, aí desanda. O cérebro, quando ele percebe que alguma coisa se desalinhou, ele faz com que os mecanismos de contenção da dor e de regulação dos vasos se alterem. Aquele vaso que estava quietinho, ele vai lá e vai dilatar. Pronto. E aí ela vai sentir. A gente não sente o vaso bater, né? O meu vaso está batendo aqui, minha artéria. Eu não estou sentindo nada. Mas na enxaqueca ele dilata e ele inflama. Então imagina um vaso mais inflamado e mais dilatado, a pessoa começa a sentir a própria pulsação. Meu Deus. Às vezes até de olhar a pessoa, você vê vasos mais largos, né? Então existe um descontrole do calibre daquele vaso. Então a pessoa começa a sentir um dum, 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 a luz incomodada, o estômago revirado. Então essa alteração do cérebro na enxaqueca, ela surge no tronco, no centro do cérebro e desorganiza tanto o trigêmeo, que é o nervo que faz a dor, que faz a percepção da dor, como o próprio calibre dos vasos. Perceba que é uma alteração anatômica. Não é porque a pessoa sente a história. Se eu fizer um exame naquela pessoa, os vasos estão alterados. Por isso que ela melhora quando toma remédio para enxaqueca, que altera o calibre dos vasos. Ou quando ela toma um anti-inflamatório, que desinflama. Então existe todo um raciocínio para reverter o que a enxaqueca fez no cérebro naquele momento. Tem mais uma pergunta. Boa tarde, Regina, tudo bem? Eu queria saber do Dr. Leandro o que pode ocasionar crises de enxaqueca. Fátima, simpática. Excelente pergunta, né? Então, para quem tem tendência, muitas coisas podem. É importante você conhecer a sua enxaqueca. Como é que a sua enxaqueca se comporta? Então, é uma doença individualizada. Individual. Por isso que a pessoa fala assim, não, quem tem enxaqueca não pode fazer nada disso. Olha, calma. Pera aí. O gatilho é alimentar ou não, o gatilho é de estresse ou não, mas o que eu recomendo? Primeiro, cuidar do seu sono. Tenta dormir 8 horas por noite. Se for perder o sono, tenta compensar um pouco antes ou logo depois. Se tá muito calor, evita uma exposição exagerada ao sol. Mantenha aqui, uma boa hidratação. Quando você não desidrata, você mantém os vasos mais cheinhos. Se você tem uma TPM muito forte, com crise, conversa com o seu ginecologista, com o neurologista. Evita pular a refeição. Álcool, o principal vilão é o vinho tinto.
Então, cuidado com excessos. Na alimentação, glutamato monossódico, Péssimo. aquele realçador de alimentos que a gente vê em culinárias orientais, né? Então, você conhecer o seu corpo e entender o seu limite vai ajudar. Só que às vezes, mesmo se você fizer tudo isso, ainda você vai ter crise. Procura um médico, porque a gente tem tratamentos por alguns meses ou poucos anos que não é para tomar na hora da dor, é para tomar tratamento. Então você pode mudar. Inclusive tem medicamentos muito modernos hoje em dia. Olha, toxina botulínica para quem tem dores muito, muito frequentes. A gente tem hoje injeções mensais que diminuem o risco de pessoas. Jura? Injeções mensais de anticorpos. No abdômen? No abdômen ou no subcutâneo, última geração, pouco efeito colateral. Tem remédios usados para outras coisas. E que antidepressivos que ajudam na enxaqueca, neuromoduladores. A gente tem vários remédios. A gente tem no Brasil uma gama de pelo menos umas 15 substâncias que pode se adequar ao paciente. O mais importante é não se acostumar com a dor. Nem se automedicar. E nem se automedicar. Porque senão você vai entrar num looping, né, onde você vai ter mais consumo de saúde. Continuamos nas perguntas, mas agora em slide mesmo. Ótimo. A Thelma, qual a sua opinião sobre os novos medicamentos monoclonal para tratamento de enxaquecas mais severas? O que são medicamentos monoclonal, doutor? Isso é uma pergunta muito boa, né? É isso que eu falei. Agora no Brasil a gente tem um tratamento que é direcionado à enxaqueca. Qual que é o problema? Primeiro que ele é injetável, subcutâneo. Então a pessoa não pode ter fobia de agulha. Aplica uma vez ao mês na maioria. Tem várias possibilidades. O problema é que ele não está ainda no SUS. Ele ainda é de um custo mais elevado. Mas para aquelas pessoas que já tentaram medicamento via oral e que tem muito efeito colateral ou que não melhoraram, pode ser uma opção. A gente chama de monoclonal, o nome é esquisito. Ele é um anticorpo monoclonal, é um anticorpo que é movido a uma proteína, que quem tem enxaqueca tem essa proteína mais expressa na meninge. Não se atenha muito ao nome, mas se atenha à possibilidade de casos severos, até que já tentaram outros tratamentos, poder eventualmente usar um medicamento mensal subcutâneo, não digo para curar a enxaqueca, mas para diminuir a frequência, a intensidade. Né, exato. De outra maneira. Então a sua opinião é muito positiva. É positiva, casos selecionados, com médico, e tomara que a gente tenha mais competição, mais barateamento e eventualmente até um acolhimento do SUS em casos mais graves. Próxima pergunta, Miriane. Quem tem enxaqueca pode tomar anticoncepcional? A pergunta é excelente, depende, tá? A escolha de tomar ou não anticoncepcional é uma escolha médica. E aí, independente de enxaqueca ou não, porque as pessoas tomam anticoncepcional e às vezes escolhem, não vai no médico, não acompanha cuidado. O anticoncepcional é um medicamento hormonal, traz riscos. Principalmente em mulheres que fumam, ou com histórico de trombose, ou que tenham mais de 35 anos. Conversa sempre com o seu médico. Com relação à enxaqueca, o anticoncepcional a gente evita os mais comuns quando a enxaqueca tem aura, com aura. Aquela que tem um fenômeno neurológico. E a sem aura, a pessoa poderia usar o anticoncepcional. Uma parcela das mulheres com anticoncepcional até melhoram da enxaqueca. Olha. Porque podem diminuir aquele degrau do estrógeno no pré-menstrual. Outras podem piorar, principalmente nos primeiros 3 meses. Perceba que o anticoncepcional ele joga nos dois times. Ele pode piorar a enxaqueca ou melhorar. Tem que entender quem é o paciente, qual a relação da enxaqueca com o ciclo menstrual e escolher muito bem hoje o anticoncepcional. E é um tratamento que é na tentativa e erro, né? Vamos ver como é que Exatamente. Fica, né? Porque o corpo fala. E uma pessoa com enxaqueca ela não é igual a outra. Por isso que uma dieta pode funcionar para um, não para outro. Uma profilaxia funciona para um, não para outro. Eu sempre recomendo meus pacientes a fazerem um diário de dor. Marcar o dia, o horário, o que comeu, que ponto. Porque a gente acha que tem um gatilho e não tem. Às vezes são 2 gatilhos que quando se reúnem levam à crise. Se você conhecer a sua enxaqueca, você vai ter uma relação mais individual. Anotar é muito bom, né? Muito importante. Bom. Mais uma pergunta. Maria Letícia, é possível ter um AVC durante uma crise forte de enxaqueca? É possível, mas é muito, muito, muito improvável. As enxaquecas normais, aquelas que não têm aura, não se relacionam ao AVC. A crise de enxaqueca, quando tem aura, para lembrar, é aquele fenômeno neurológico transitório. Que turva a vista. Perda da visão, ou formigamento. Tem alguns até que perdem a força de um lado. A aura, ela pode aumentar um pouquinho o risco quando ela é muito prolongada. Quando a aura, o fenômeno neurológico, dura mais que 1 hora, é muito raro isso. Aí o risco pode ser maior.
principalmente em mulheres que fumam, que usam anticoncepcional, ou que tem histórico de trombose, ou outras causas cardiovasculares. Então não é para desesperar ninguém. A maioria, grande maioria dos pacientes com enxaqueca não tem risco de AVC aumentado. Mas para aqueles que têm aura prolongada, ou que fumam, ou que usam anticoncepcional, é importante conversar com o médico para minimizar esse risco. Então é um evento possível, mas extremamente Raro. infrequente. Mais uma. Priscila. Ai, crianças podem ter enxaqueca? Podem ter, e a pergunta é muito importante, porque crianças que têm familiares com enxaqueca já têm que ser olhadas com um pouco mais de delicadeza. Porque a gente fala, você está com dor de cabeça, a gente sabe, às vezes acha que é corpo mole, Manha. ou acha que é uma Tá questão com assim, manha. é o óculos, né? Você vê o óculos, ou é uma sinusite, ou é a rinite. Cuidado, criança tem enxaqueca, o adulto, ele tem um risco de 10 a 20% de ter enxaqueca. O adulto, qualquer adulto. Mulheres em torno de 20%, homens em torno de 10%. Crianças em torno de 5%, uma a cada 20. E às vezes na criança a enxaqueca é diferente. Às vezes ela não é tão pulsátil, às vezes ela não é tão lateralizada, ela é mais balanceada. Às vezes a criancinha muito pequena, ela tem cólicas abdominais, a gente chama de enxaqueca abdominal. Às vezes não sabe nem falar o que está Não sentindo, sabe falar o que está pecado. sentindo. Então, na dúvida, tem uma dor de cabeça muito frequente, leva no neuropediatra. O neuropediatra, ele consegue identificar o que é... Agora, cuidado para não achar que tudo é óculos ou tudo é sinusite. Cuidado. Existe enxaqueca na criança, o tratamento é diferente do que no adulto, obviamente. Sim. Ele é muito mais ambiental do que medicamentoso. E vai prevenir a enxaqueca mais severa quando essa criança for adulta? Pode prevenir. Por quê? Porque você controla as dores, a doença não toma corpo, né? A pessoa não começa com aquele histórico de abuso de analgésico, de aumento da intensidade. A criança, sabendo que tem enxaqueca, ela já se torna um adolescente Sem que tem dúvida. autoconhecimento, sabe qual que é o meu limite. E não é só para quem tem enxaqueca. Todo mundo tem limites. A gente precisa aprender como é que o corpo fala, né? Para saber como é que a gente... Reconhecer e respeitar. E respeitar. Quem tem enxaqueca tem que reconhecer esses limites. Sem dúvida vai ser um adolescente mais saudável e vai ser um adulto ainda mais saudável. Então vale a pena diagnosticar e começar a prevenção de pequenos. Sempre bom se conhecer, né, Sempre doutor? bom. Sempre bom. A dica aqui é a frequência, comportamento da criança e histórico familiar. Tá. Mais uma, do Felipe. Ouvi dizer que é possível aplicar toxina botulínica para ajudar a melhorar as crises de enxaqueca. É verdade e como funciona? A pergunta é excelente, né? Primeiro, é verdade, a toxina botulínica, que a pessoa aplica, né, para relaxar o músculo, muitos têm o uso estético, né, para melhorar as linhas de expressão e tal, mas você pode usar na enxaqueca, mas não é qualquer enxaqueca, é na enxaqueca crônica com muita crise. Aquela pessoa que tem mais de 3 meses de dor, com mais de 15 dias no mês. Então, aquela pessoa que tem dor mais metade que do dia mês sim, a pessoa dia vive não. com dor. A gente chama de cefaleia crônica diária. E aí a aplicação não é igual da estética. Então, como é que é? A aplicação são 39 pontos, pega a testa, pega a lateral, pega pescoço. Isso Porque é tudo relaxa, isso, né? Isso relaxa a musculatura. Aí alguém vai pensar, mas Leandro, você falou que não é o músculo o problema, é o vaso, é o nervo. Mas existe isso, quando você relaxa a musculatura, você diminui A pressão no nervo e também melhora a enxaqueca. Não é que sara a enxaqueca, mas nesses quadros muito crônicos, muito intensos, Nossa. pode ser uma coisa que ajuda. E aplica Dura de quanto- 4... Pode fazer a pergunta? Que eu já tô Não, muito- não pode falar. A aplicação, ela é feita geralmente com especialistas, então 39 pontos, e ela dura de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses é o tempo que a toxina botulínica age no corpo. Quando a pessoa aplica muito, às vezes ela começa a encurtar um pouco este efeito. Então isso vale igual para estética e vale igual para neurologia. Pode ser um tratamento utilizável para quem não tem fobia com agulha, ainda tem um custo um pouco alto, alguns convênios cobrem, mediante carta de indicação do especialista. Então é um bom apoio para quem já está saturado de medicamento. Eu sou tão sugestionável que a hora que a gente começou a nossa conversa, eu comecei a sentir uma dorzinha aqui. Você já teve alguma crise de tipo de enxaqueca? Graças a Deus, não. Porque quem tem geralmente não esquece. Uma dor de intensidade muito alta e essa coisa da batida, da pulsatilidade do ambiente nosso. A cada sintoma que o doutor falava, eu falava, ai.
Mas enfim, como o doutor falou, quem teve não esquece, então não tem erro. O doutor Leandro Teles é médico neurologista, o site dele é leandroteles.com.br e o doutor Leandro está no Instagram como Neuroleandro Teles, Teles com um L só. Neuroleandro Teles, muito material disponibilizado gratuitamente nas suas redes, né, doutor? Sim. Muitas lives, muita informação. As lives, as informações. Hoje eu estarei lá às 7 horas da noite fazendo uma live sobre enxaqueca. Então, no Instagram, Neuroleandro Teles. No Instagram, não esquecer de quando for seguir alguém, e aí vale qualquer pessoa que você goste, de ativar as notificações. Para saber. Para que você receba as postagens e os avisos de live da pessoa que você gosta. Então, hoje, 7 horas da noite, no Instagram do Dr. Leandro, esse assunto continua. E enxaqueca. Vamos lá tirar as dúvidas e ouvir os relatos, porque é um assunto que dá muito pano para manga. Amplo. A família vai bem? Graças a As Deus. meninas? Tão lindas. As férias se aproximando? Se aproximando, vamos ver. A gente não sabe se a gente gosta ou se não gosta. A pai também fica desesperado nas férias. Né? Na segunda semana, ai meu Deus do céu, já. o que eu faço com essa criançada? Sempre bom recebê-lo. Beijo para a família e até breve. Bom programa. Muito obrigada.